Muito boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que ainda não tinha conseguido fazer. Espero que estejam todos tranquilos, em paz e que assim continuemos para aproveitarmos esta possibilidade de estarmos aqui na casa de Jesus. Hoje, para o nosso estudo, vamos dar seguimento ao livro O Céu e o Inferno, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Então, para quem serão estas penas futuras? Para nós, não é? O homem desde sempre, a humanidade, teve a necessidade de saber o que ocorre depois da morte. Porque isso é natural no ser humano. E nós conservamos este sentimento em nós. Nós acreditamos que lá no fim da linha há algo mais. O homem, desde o início da humanidade, sempre sentiu isso. E esse sentimento inclina a criatura para a hipótese da alma sobreviver e de manter a sua individualidade. Pois instintivamente o homem tem o anseio pela continuidade da vida. Nós temos este instinto, às vezes um instinto de sobrevivência, não é? Que nos faz querer continuar agarrados à vida, no bom sentido, claro. Mas a falta de uma base certa para definir como pode isso acontecer levou as criaturas a gerar pela imaginação sistemas diversos que tentam explicar como será a experiência depois da morte. E leva-nos para aquela imagem do início, não é? Nós queremos subir a escada lá para cima. Ou será que isto é mesmo assim? Há uma escada para subir para o céu, para o paraíso, e uma escada que nos leva ao inferno? Será que vamos ser felizes quando desencarnarmos? Vamos sofrer? Quais serão os critérios para definir essa situação? Temos uma única vida? Ou temos muitas vidas? Temos muitas existências, não é? Dependendo do nosso comportamento, das nossas escolhas, vamos receber a tal recompensa ou uma pena, não é? E quando chega a hora da verdade, tudo aquilo que nós andamos a amealhar de bens materiais fica lá. Não, para aqui já não vale a pena isso, não é? As malas que nós levamos são as malas com as nossas ações, com aquilo que nós fizemos de bem, com aquilo que nós fizemos de mal e com o bem que deixámos de fazer. E Jesus? O que é que Jesus nos disse sobre isso? Se estudarmos com atenção o que Jesus ensinou sobre esta questão, veremos que ele não falou em castigos corporais depois da morte. Ele limitou-se a informar que a prática do mal vai acarretar consequências no nosso futuro. E frisa que deve constituir-se esta como uma das nossas maiores preocupações. E já vamos perceber bem porquê. E vamos ler lá no Livro dos Espíritos, que hoje, eu não podia deixar de passar aqui esta data, hoje faz 165 anos do Livro dos Espíritos. Aquele livro que nos pode e deve acompanhar sempre na nossa cabeceira. E o que é que o Espiritismo então nos diz? O Espiritismo não nega a penalidade futura para os maus, mas ensina que não existem lugares circunscritos de sofrimento. Ou seja, aquele tal sítiozinho que sobe e que desce. Não. O inferno é um estado de espírito peculiar da alma infratora. As misérias e os sofrimentos decorrem das nossas imperfeições, esteja o indivíduo encarnado ou não. E todo aquele que erra tem uma nova oportunidade de se acertar e de se melhorar. Por isso é que estamos sempre a reencarnar. A doutrina espírita veio corrigir os equívocos na concepção da vida que se desdobra após a morte do corpo. Veio lançar uma base sólida para nós enfrentarmos as dificuldades e os desafios da nossa vida material. É fundamental estudarmos a doutrina, e por isso é que estamos todos aqui, à segunda-feira, para estudar. Como preparação para a nossa vida, em todos os momentos, no corpo e fora dele.
E vamos agora entrar mesmo no capítulo 7. Allan Kardec argumenta que o nosso temperamento, é determinado pela natureza do espírito. Mas nós muitas vezes achamos que o temperamento das pessoas não é do espírito, às vezes. Achamos que é o corpo e tudo aquilo que anda à nossa volta que nos faz ser menos bom, ser às vezes irascível, ter menos paciência, ter raiva. Isso é do corpo ou é do espírito? Só que nós achamos, não, a carne é fraca. Não é? E esta carne é fraca, não sou eu que estou a dizer, está lá no livro do Céu e do Inferno. E porquê é que nós tantas vezes nos desculpamos com a carne é fraca? Para desculparmos alguns daqueles pecados capitais que ali estão, não é? Nós achamos que as nossas tendências, os nossos vícios, são produto do nosso corpo. Ele é que nos obriga a fazer e a agir de determinada maneira. Mas será que é mesmo assim? Vamos voltar ao livro dos Espíritos. Na resposta à questão 115, todos os espíritos partem do mesmo ponto. São criados simples e ignorantes. Só que através das nossas várias existências, através do nosso livre-arbítrio, vamos fazendo escolhas que vão tendo consequências positivas ou negativas naquilo que cada um de nós é hoje. Continuando, o espírito é o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, à feição das suas necessidades e à manifestação das suas tendências. O nosso corpo reflete o que nós somos, porque nós somos um espírito. E isso vai refletir-se no corpo que nós somos e no corpo que nós temos. Não é a carne que é fraca. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, o que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? É preciso entender as circunstâncias em que cada indivíduo vive e a condição com que nasceu, porque tudo isso resulta do nosso passado. São consequências das nossas etapas anteriores. Não, mas a carne é fraca. E sabem o que é que Allan Kardec disse às pessoas que diziam a carne é fraca? Estão a adivinhar? A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão. Deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Portanto, quando nos voltarmos, porque às vezes isso acontece, não é? Nós às vezes pensamos, não, a carne é fraca. Então agora na Páscoa a carne foi fraca, durante vários dias. Mas temos que ser nós a comandar, nós, o espírito. E agora chegamos aqui a um ponto, a um momento deste capítulo que eu considero ao mesmo nível das bem-aventuranças de Jesus, do homem de bem que está no Evangelho. Vocês sabiam que havia um código penal da vida futura? É um dos pontos importantes, na minha opinião, se calhar dos mais importantes que está na obra de Allan Kardec. E eu confesso que já tinha lido há tantos anos que já não me lembrava. Porque nós vimos aqui apresentar, mas estamos a aprender, em primeiro lugar. Allan Kardec adverte-nos em toda a sua obra, nos seus vários livros, a respeito da misericórdia de Deus, da sua justiça, da sua compaixão. E para poder demonstrar que existe um código soberano de amor, o nosso codificador da doutrina estabeleceu então este código penal. O código penal da vida espiritual na visão da doutrina espírita. E este código é constituído por 33 itens. E é quase certeza, e eu agora vou buscar uma frase de Divaldo Franco, é uma das mais belas legislações que a criatura humana teve oportunidade de conhecer, para poder compreender como a misericórdia de Deus transcende a nossa capacidade de entendimento. Portanto, vejam o que nós vamos estudar agora. E ela apoia-se em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição.
Nós só sofremos porque não somos perfeitos. Por isso é que queremos ir para mundos felizes, não é? É para não deixarmos de sofrer. Segundo, toda a imperfeição, assim como toda a falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia põe nos excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo o homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade que está lá atrás. Ou seja, nós estamos sempre a tempo de mudar o mal que fizemos e de sermos felizes, que é para onde nós queremos ir. Nós queremos ir ali, para aquele lado, sair da escuridão e ir para a luz. E vamos agora ver alguns dos pontos, são todos importantes, mas vamos ver alguns dos pontos mais importantes. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. A soma das penas é proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, proporcionada à das qualidades. Deus é Pai igual para todos, não é? Portanto, aquilo que de bom e de mau fizemos, exatamente, não vai beneficiar um em prejuízo do outro. A alma traz consigo o próprio castigo ou prémio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. É por isso que já dizíamos há bocadinho lá atrás, o céu e o inferno são estados de alma, não é? Quem é que já não esteve no céu? Algumas vezes. Já todos estivemos. Mas também já estivemos no inferno. Umas quantas vezes. Depende de nós. Onde é que queremos estar mais vezes, ou pelo menos no futuro. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Ou seja, não fazer o bem, já estamos a fazer mal. Se pudermos fazer o bem e não fazemos, já estamos a fazer mal. Se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Já aconteceu, se calhar, a todos nós. Às vezes pensamos, se calhar podia ter feito algo mais, algo diferente. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Vigiai e orai. Lembram-se? Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Por isso não podemos desperdiçar um momento sequer para termos um bom pensamento. Porque esse bom pensamento vai ser bom para nós e para quem estamos a pedir. Toda a falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. É uma só vida que nós temos. Temos várias existências. Continuando. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Claro, quanto mais grave for aquilo que nós fizemos, mais penoso vai ser o nosso sofrimento. Não há regra absoluta quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda a falta terá punição e terá recompensa, todo o ato meritório. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nós até podemos ter que penar muito tempo, mas se o nosso comportamento for sendo cada vez mais meritório, não é? Esse castigo pode diminuir. É como os nossos filhos, não é?
Se eles forem melhorando, nós diminuímos o castigo. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Vamos atentar bem aqui. Arrependimento, expiação, reparação. Constituem as 3 condições necessárias para nós apagarmos os traços de uma falta e as suas consequências. Não basta nós... Pois eu estou arrependido, desculpa. Não chega. O arrependimento suaviza... Allan Kardec depois frisa. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Isto é profundo, mas é importante nós entendermos. Portanto, arrependimento é o primeiro passo. A seguir, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Vamos ter que expiar. Lembram-se do planeta onde nós estamos? Provas e expiações. E, finalmente, a reparação. Consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa outra existência em contacto com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas. E em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. A nossa família, com quem nós convivemos todos os dias e que às vezes perdemos a paciência, não deve ser por acaso que estamos juntos. Arrependimento, expiação, reparação. Continuando. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda, o guia, o seu anjo guardião, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos. Até aqueles nossos irmãos mais perversos têm sempre o seu anjinho da guarda, só que eles não estão a ouvir, não é? Não o conseguem ouvir. Mas ele está lá, ele tenta lá chegar a ele. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Não, eu não vou dizer nada. Isto não tem nada a ver comigo. Vou ficar calado. Mas nós perdemos a oportunidade de fazer alguma coisa. Ou então o exemplo, não é? Então quem são os pais, os avós, os professores, todos nós na sociedade, no nosso trabalho, o nosso exemplo é importante. E este vai ser o último que nós vamos ver dos 33. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito à justiça, sofre a consequência dos seus erros. Até o último centil, não é assim que diz? Não passa. Nós temos que cumprir a nossa dívida para quem nós fizemos mal. Avançamos para as conclusões. Se acreditamos em Deus, devemos saber que Ele é todo justiça e todo bondade. Não age por capricho nem com parcialidade. Portanto, os sofrimentos da vida têm uma causa. Se não é nesta encarnação, foi noutra. Interroguemos a nossa consciência. Esse exame, se feito com honestidade, geralmente localiza a causa do nosso sofrimento na nossa própria atitude. Só que é mais cómodo atribuir a culpa ao destino ou a determinações divinas do que nos educarmos para cometermos menos equívocos.
Ou dizermos que a carne é fraca, como vimos lá atrás. Não é? Todo o mal que praticamos volta-se contra nós mesmos. E o sofrimento é o recurso para despertar a nossa consciência. Só quando somos picados a sério, não é? É que acordamos. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Antes de apresentar, só para ver se alguém se lembra dessa. Alguém se lembra? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Mas agora a resposta vocês sabem. Na consciência, não é? Nós, quando fazemos alguma coisa de menos bom, há sempre cá qualquer coisinha que nos toca, não é? É, quando vamos dormir, não há nada como dormirmos bem, não é? Por isso é que convém pensarmos antes. Quando a nossa consciência dá-nos aquele toquezinho, é porque alguma coisa nós não fizemos totalmente bem. Finalizando. Quem disse aquela frase? A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Foi Jesus. Tal é a lei da justiça divina. É como Allan Kardec conclui este Código Penal. É penal, mas é penal porque é mesmo sério. Porque é para nós. Por isso é que estamos aqui a estudá-lo. Em conjunto. Que assim somos todos testemunhas uns dos outros. Que já o ouvimos. É a nossa responsabilidade e é uma oportunidade que a nossa doutrina nos permite nós conhecermos já hoje, nesta encarnação, todos estes ensinamentos. Para amanhã tentarmos ser um bocadinho melhores do que hoje, para que estas penas, se nós não conseguirmos fugir de todas elas, pelo menos que as consigamos diminuir. Que Jesus nos dê forças para que assim consigamos fazer. Assim seja.